Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Baroni sobre fundos imobiliários e hoje aquele quadro que vocês gostam muito, 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas. Tenho certeza que você pode mandar sua pergunta também aqui nos comentários, nas redes sociais. Quem sabe amanhã essa dúvida será selecionada para que a gente possa aprender juntos aqui falando sobre fundos imobiliários. Então vamos lá direto à pergunta número 1 da Mariana Ribeiro. Quando o PVP está abaixo de 1, ou seja, o fundo está com desconto, como separar uma oportunidade de um problema estrutural? É importante você ler os relatórios gerenciais, acompanhar aquilo que está sendo debatido, discutido sobre o fundo, né, apresentado sobre o fundo, para que você possa realmente saber segregar o que é um desconto de mercado e o que é algum problema que está sendo precificado ali, que eventualmente possa trazer alguma dificuldade de recuperação do valor patrimonial. Porque, de fato, nem sempre um desconto patrimonial, necessariamente ele vai voltar para o patamar de 1. Pode acontecer de você ter algum problema no imóvel, numa operação de crédito, alguma coisa, em que aquele desconto é justificável justamente pela dificuldade de recuperação do valor ali apresentado na tela, tá bom? Baroni, como que eu vou fazer isso? Bom, se você não é um profissional, isso é um pouco mais difícil de eu passar para você, né? Então, como eu posso te dizer, Mariana, é lendo os relatórios ali gerenciais, procurando aprofundar um pouco mais as informações, procurando pesquisar mesmo em materiais especializados que trata sobre fundos imobiliários, né? Então, eu acho que hoje a informação ela está bastante acessível. E aí você vai ter uma segunda camada, viu, Mariana? Que às vezes esses problemas eles são reais e às vezes esses problemas eles acabam também sendo um pouco exagerados, exacerbados, e aí você pode também acabar achando que aquele problema que é pontual ou transitório se transforma em algo definitivo. Então, de fato, o investidor do dia a dia ele tem que ter bastante cuidado aí com esses acompanhamentos para que ele não possa exagerar ou talvez relativizar eventualmente problemas que possam acontecer. Tá bom, Mariana? O Fernando Couto, na pergunta número 2, diz: dividend yield alto nem sempre é bom. Ele afirmou, né? Qual o sinal de um provento saudável de algo inflado? Bom, vamos lá. Você pode ter um dividendo alto porque a cotação caiu muito, então esse é um ponto. Mas o dividendo alto, ele pode estar, por exemplo, inflado porque ele tem efeitos não recorrentes. Uma compra parcelada, uma alavancagem que não está transitando juros ainda, né? Ou um rendimento não recorrente porque foi feita uma venda de alguns imóveis ou de algum imóvel que está gerando esse resultado não recorrente. Da mesma forma que eu respondi para a Mariana, essas informações, em geral, elas estão públicas. Então, você tem que saber interpretar uma demonstração de resultado, né? Como eu costumo dizer, né, Fernando, o fundo imobiliário ele é um produto estruturado. Ele é um produto simples de ser compreendido? É verdade, mas ele é um produto que exige um grau de conhecimento também de mercado das pessoas, né? Então ele não é tão simples quanto você ali comprar um ativo simples de renda fixa, né? Ali um CDB, ou um fundo DI, alguma coisa assim. Um fundo imobiliário ele carrega alguns componentes de ativos estruturados que são importantes de serem entendidos, compreendidos, não só do ponto de vista financeiro, como também contábil. E isso é algo que a gente costuma fazer aqui com as pessoas que acompanham nosso trabalho. Por isso que quem nos assina aqui, a gente sempre valoriza o lado educacional e não simplesmente a recomendação. A gente não quer ser uma casa de análise ou um canal no YouTube, ou enfim, uma rede social, exclusivamente para fazer recomendações. Eu tenho certeza que vocês gostariam sempre de ver aquelas manchetes assim, né? Os 2 melhores fundos, os 3 melhores fundos para comprar, todo mundo gosta disso. É fácil, tá ali, direto, mastigadinho. Mas eu particularmente gosto de desenvolver esse lado educacional, que embora ele seja mais difícil, né? Ali é um trabalho de dia a dia, mas ele, na minha visão, é um trabalho mais sólido para o longo prazo, principalmente pensando em vocês, né? De ter essa informação consolidada para que as decisões sejam tomadas com mais consciência, tá bom? O Juliano Prado pergunta número 3, professor, poderia explicar melhor a diferença entre contratos típicos e atípicos, né? Teria algum exemplo? Vamos lá, o contrato típico ele tem uma característica de ser um contrato mais de mercado. O que isso quer dizer? Ele é um contrato que você assina hoje, de 3 em 3 anos ele pode ser revisionado, normalmente ele é uma multa mais leve, né? Claro que pode ter multas mais pesadas, mas normalmente são multas de 3 meses, 6 meses, com aviso prévio também de 3 meses, 6 meses, então você teria ali entre 6 meses e 1 ano para recolocar aquele imóvel. Você tem um componente ali de que o imóvel ele acaba sendo adaptado de acordo com aquilo que o locatário quer fazer, ele realmente vai decidir ali o que ele vai fazer e ele vai fazer o investimento necessário. Normalmente são imóveis que não tem nenhuma especificidade, assim, uma coisa muito
utilizada por um determinado tipo de locatário, ou um determinado tipo de operação. Por isso que ele chama-se típico, é um contrato de mercado, um contrato normal de mercado. Em geral, você vai encontrar isso em lojas específicas de shopping center, de lojas gerais de shopping center, você vai encontrar isso em galpões logísticos, aqueles mais modulares, mais tradicionais, você vai encontrar em escritórios, na sua grande maioria, né? E o que é o contrato atípico? Bom, aí é o inverso de tudo isso. O contrato atípico, ele é um contrato que, quando assinado, ele não pode ser revisionado ou revisado até o seu cumprimento integral. Então, um contrato de 10, 15, 20, 25 anos, nós temos contratos atípicos de 25 anos, por exemplo. Normalmente é uma operação de uma varejista grande, de um hospital, né, de uma faculdade, de uma escola, e que esse imóvel, ele recebe alguns investimentos justamente para atender as necessidades específicas daquele locatário. E, às vezes, o próprio fundo, né, o locador, no caso, faz esses investimentos. Claro que isso vai refletir no valor do aluguel, vai ter uma compensação financeira para isso. E, normalmente, o contrato atípico, se o locatário quiser sair, ele vai ter que pagar todos os aluguéis vincendos, né? Então, por isso que o contrato atípico ele é muito importante de você ter ciência ali da qualidade de crédito do locatário. Porque se for um locatário frágil, e ele tiver um problema no meio do caminho, e vamos usar um termo aqui de mercado, e ele quebrar, né, e você parar de receber os aluguéis, infelizmente fica mais difícil de você ter uma recuperabilidade desses ativos que foram vendidos, desses aluguéis que foram perdidos. Claro que aí você tem alguns componentes adicionais, você pode ter um seguro fiança, você pode ter algum imóvel que essa companhia te dá em garantia, porque se ela deixar de pagar, você pode exercer. Ele acaba funcionando quase que como uma operação de crédito mesmo. É quase que um CRI, né? Claro que eu estou fazendo aqui uma alusão para fins didáticos, tá? Não é a mesma coisa, claro que não é. Em outras palavras, contrato típico é um contrato de mercado, de 3 em 3 anos revisa, tem multas mais frágeis. Contratos atípicos, contratos de mais longo prazo, com operações mais específicas, com multas mais fortes, mas não tem revisional. Então, se o mercado melhorar muito, por exemplo, em 10, 15, 20 anos naquela região, vale aquele contrato originalmente fechado com as correções naturais do IPCA. Num contrato típico, você pode fazer revisionais e aumentar até, inclusive, acima da própria inflação, como acontece em alguns casos. O inverso também é verdadeiro. Se aquele mercado piorar, ele pode, inclusive, ter uma correção negativa da inflação, né? Tá bom, Juliano? Espero ter ficado claro. Pergunta número 4, Eduardo Nogueira. Como consigo analisar a vacância financeira de um fundo imobiliário? Vamos falar em termos conceituais para ficar fácil, tá? Vamos imaginar um imóvel, um fundo de um imóvel só, tá? Ele está 100% locado por uma companhia. Só que essa companhia não está pagando aluguel, seja porque tem carência ou porque teve uma inadimplência, não importa. Fisicamente, a vacância é zero desse fundo, desse imóvel, né? Porque ele está ocupado. Mas ele não está gerando receita, então ele tem uma vacância financeira de 100%. Então ele tem uma vacância física de zero, mas ele tem uma vacância financeira de 100%. Então a vacância financeira é quando você tem áreas que não estão gerando receitas, mesmo que estejam ocupadas, por exemplo. É claro que a vacância física também gera uma vacância financeira, mas não necessariamente a vacância financeira tem correlação direta aqui com a vacância física. Então você pode ter a física e você não pode não ter a física e ter a financeira, por exemplo. Então, em outras palavras, se está com carência, se tem um desconto, você está tendo vacância financeira, quer dizer que você ainda não está tendo a plenitude da capacidade daquele fundo ou daquele imóvel gerar de receita para cumprir ali o fluxo de caixa mensal do fundo, tá bom? Então, em síntese, é isso, Eduardo. Vamos à última pergunta do Gabriel Fonseca. Qual setor parece mais assimétrico hoje em dia? Difícil responder essa, viu, Gabriel? Assim, se a gente for levar ao pé da letra, seriam lajes corporativas, né? Ao pé da letra, lajes corporativas. Mas eu acho que shoppings, por exemplo, também está bem descontado. Fundos de papéis também estão descontados. A gente tem muita coisa também de oportunidade nesses outros dois setores. Mas se a gente for levar ao pé da letra, eu diria que laje corporativa é o que está mais assimétrico, tá? Mas a gente tem que ser muito seletivo, porque os fundos eles têm características muito peculiares ali de lajes. Já os shoppings são mais amplos ali do ponto de vista de análise, os fundos de papéis, aí sim, você, embora tenha dificuldade às vezes numa análise de crédito, mas você tem condições de olhar um pouco do histórico do fundo ali e ver o histórico de PVP desse fundo e ver que realmente o desconto talvez possa gerar uma assimetria pontual no mercado, tá bom? Muito bem, antes disso, pessoal,
primeiro, né, para participar dos próximos vídeos, pode mandar o seu recado, mas eu quero deixar um outro recadinho para vocês que está aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam aí acessar o nosso grupo de WhatsApp aí que fala sobre fundos imobiliários. Então, eu vou deixar o link aqui, vou pedir para o nosso Caio deixar o link aqui na descrição do vídeo de hoje, para que vocês possam acessar e continue mandando perguntas, tanto nos comentários aqui, quanto também nas redes sociais, quando a gente abrir o box de perguntas lá, para que a gente possa participar e interagir juntos aqui no nosso quadro 5 dúvidas, 5 perguntas, 5 respostas. Grande abraço, até a próxima e valeu!